Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos dar início à nossa oitava aula de Bibliologia. Nós vamos falar hoje sobre os livros apócrifos. Vamos lá, primeiro vamos fazer uma definição sobre o que é apócrifo, sobre a palavra apócrifo. Apócrifo, na verdade, significa secreto, assuntos secretos, ou assuntos misteriosos, ou escondido, de origem ignorada, falsa ou espúria, né, o que não é genuíno. E, claro, usados também, naturalmente, para documentos que não são considerados canônicos. Vamos fazer algumas observações antes de nós entrarmos, propriamente dito, nos livros apócrifos. Primeiro, queremos salientar que tais escritos não são inspirados e não fazem parte do cânon sagrado, mas são material que podem auxiliar a conhecer mais o pano de fundo do contexto e pensamento hebreu da época em que foram escritos. Devido aos seus erros, contradições e ou imprecisões históricas, tais escritos não fazem parte do cânon das escrituras sagradas. Vamos tratar aqui dos livros considerados apócrifos que estão no cânon bíblico católico, tá? Os católicos chamam, na verdade, esses livros de deuterocanônicos, que seriam, na verdade, um novo cânon, né? Os protestantes têm esses livros como livros realmente apócrifos, né? Realmente não inspirados, não reconhecidos ali com autoridade divina. São eles Esdras, e aí Esdras a gente tem uma situação que alguns fazem uma separação dos livros, né, de formas diferentes, e aí pode se considerar, por exemplo, primeira Esdras ou terceira Esdras, outros vão considerar como dois livros, aí ficaria como segunda Esdras, outros vão considerar como quatro livros, então isso pode dar uma variação. Mas a gente tem ali Esdras, né, seja um ou dois ou quatro livros, tanto faz, mas são as mesmas escritas. Nós temos algumas adições também em alguns livros, né? No caso, por exemplo, nós temos adições no livro de Esther, temos o livro de Sabedorias, temos Eclesiásticos, nós temos Baruque, temos também adição a algumas adições, na verdade, ao livro de Daniel. Nós temos os livros de Macabeus, aí tem aí divisões aí primeira, segunda, terceira e quarta Macabeus. Temos também Judite e o livro de Tobias. Esdras, ou o primeiro livro de Esdras, ou o terceiro livro de Esdras, né, traz, na verdade, uma narrativa do declínio e a queda do reino de Judá, desde o reinado de Josias até a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico, a volta dos exilados e a parte que Esdras tomou na reorganização da política judaica. Em certo respeito, ele amplia a narração bíblica, porém essas adições são de autoridade duvidosa. Ignora-se ali o tempo em que foi escrito e quem foi o seu autor. Em segunda Esdras, ou quarta Esdras no caso, é um tratado religioso, muito no estilo dos profetas hebreus. O assunto central, compreendido no capítulo 3 até o capítulo 4, ele tem como objetivo registrar as 7 revelações que Esdras teve na Babilônia. O autor desse capítulo é desconhecido, mas evidentemente era um judeu pelo afeto que mostra ao seu povo. Já os dois primeiros capítulos contêm abundante reminiscência do Novo Testamento, que justificam a rejeição de Israel e a sua substituição pelos gentios. Portanto, ele foi escrito, né, provavelmente por um cristão e sem dúvida por um judeu cristão. Você percebe aqui uma questão de datas bem diferente, né? Enquanto um está tratando de antes de Cristo, alguns capítulos já fazem referências a situações bem, bem próximas do Novo Testamento. Então, tem erros ali de datas. Já Tobias
o livro de Tobias, este livro ele contém a narração da vida de um certo Tobias de Neftali, que era um homem piedoso e que tinha um filho de nome igual. O pai ele havia perdido a vista e o filho, tendo que ir a Rages na média para cobrar uma dívida, ele foi levado por um anjo a Ecbatana, onde fez um casamento romântico com uma viúva que, tendo se casado 7 vezes, ainda se conservava virgem. Eita, tá difícil, hein? Os 7 maridos haviam sido mortos por Asmodeu. Era um mau espírito dos dias do seu casamento. E Tobias, porém, ele foi animado pelo anjo a tornar-se o 8º marido da virgem viúva, escapando-a da morte, né? Com a queima de fígado de peixe, cuja fumaça afugentou o mau espírito, e voltando, ele curou a cegueira de seu pai, esfregando-lhe os olhos deles com o fel do peixe que ele tinha lá e que havia sido mostrado tão prodigioso. O livro de Tobias é manifestadamente um conto moral e não uma história real. A data mais provável de sua publicação é cerca de 350 até 200 a.C. Já o livro de Judite é uma narrativa onde uma viúva judia de temperamento masculino se recomendou as boas graças a Holofernes, que era um comandante-chefe do exército assírio, que sitiava Betúlia. Aproveitando-se da sua intimidade na tenda do Holofernes, ela tomou uma espada e cortou a cabeça enquanto ele dormia. A narrativa está cheia de incorreções e de anacronismo e de absurdos geográficos. Então, sim, são erros com datas, tempos, localizações totalmente fora. Já o livro de Esther, aqui nesse caso, é um acréscimo. Nós temos o livro de Esther também na Bíblia protestante. Mas aqui então é um acréscimo de capítulos que não se acha nem no hebreu, nem no caldaico, o aramaico, né? O livro canônico de Esther termina com o 10º capítulo. A produção apócrifa, ela acrescenta 10 versículos a este capítulo e mais 6 capítulos. Então ele vai ainda do 11 até o 16. Na tradução dos 70, essa matéria suplementar é distribuída em 7 porções pelo texto e não interrompe a história. Amplifica parte da narrativa da escritura, sem fornecer novos fatos de valor e, em alguns lugares, contradiz até a história que se contém no texto do hebreu. A opinião geral é que o livro ele foi obra de um judeu egípcio que a escreveu no tempo de Ptolomeu, cerca então do ano 181 a 141 a.C. Já o livro de sabedoria, e aqui talvez seja desses aqui o que eu acho mais interessante, tanto a sabedoria quanto o eclesiástico, esse livro ele é um tratado de ética recomendando a sabedoria, a retidão e a condenação à iniquidade e à idolatria. As passagens salientam o pecado e a loucura da adoração das imagens. Olha, interessante, hein? É digno de nota que o autor deste livro, referindo-se a incidentes históricos para ilustrar a sua doutrina, limita-se a fatos recordados no Pentateuco. Ele escreve em nome de Salomão e diz que foi escolhido por Deus para o reino do seu povo, para rei de seu povo. E foi dirigido por ele a construir um templo e um altar, sendo o templo feito conforme o modelo do tabernáculo. E era um homem genial e piedoso, caracterizando-se pela sua crença na imortalidade, e ele viveu entre o ano 150 há uma variação aqui, alguns dizem entre 150 e 50, outros dizem a 120 e 80 a.C. Agora, por que eu falo que eu acho esse livro aqui um pouco mais interessante que os outros? Porque ele tem aqui uma sabedoria realmente nele contida. Porém, a gente percebe que esse livro ele está totalmente baseado nos escritos do Pentateuco e em escritos de Jeremias.
Então, a gente vê sim uma certa sabedoria nele, mas tem um erro grotesco aqui que ele se declara, né, escrever em nome de Salomão. Só que olha a data que nós temos aqui, viveu vamos pôr assim, né, uma data máxima entre 150 a 80 anos antes de Cristo. A história de Salomão, ou a vida de Salomão está 1000 anos, quase 1000 anos antes de Cristo. Então, cai aqui em contradição. O livro de Eclesiástico também acho ele muito interessante, mas ele é também denominado Sabedoria de Jesus, filho de Siraque. É uma obra comparativamente grande, ele contém 51 capítulos. No capítulo 1 até o 21, louva-se grandemente o sumo sacerdote Simão, filho de Onias, provavelmente o mesmo Simão que viveu entre o ano 370 e 300 a.C. Esse Simão, eu acredito que seja o que Flávio Joséfo traz também uma história sobre ele. Comenta sobre ele nas tradições, a gente tem um pouco sobre a história dele. O livro deveria ter sido escrito entre 290 a 280 a.C., em língua hebraica. A tradução foi feita no Egito no ano 38, quando Evergeto, que era rei lá. Há dois reis com esse nome nessa época, é o Ptolomeu III, né? E é claro que esse aqui é um título, né? Ptolomeu III, e também teve o Ptolomeu chamado de Fiscon, que aí as datas são diferentes. Então a gente não tem exatamente aqui qual que é a data dessa escrita, mas acredita-se que seja ali entre 370 a 300. É valioso tratar de ética. Há lugares em que fazem lembrar os livros de Provérbios, de Eclesiastes e porção do livro de Jó, das escrituras canônicas, claro, né? E também do livro apócrifo que eu citei anteriormente, que é o de Sabedoria de Salomão, chamado Sabedoria de Salomão. O próximo livro que nós temos aqui é o livro de Baruque. Baruque era amigo de Jeremias, o Jeremias mesmo do livro canônico, tá? Os primeiros 5 capítulos do livro é da autoria de Baruque, enquanto que o sexto é intitulado como Epístola de Jeremias. Depois da introdução, descrevendo a origem da obra, Baruque ele abre-se o livro com 3 divisões. E as divisões são o seguinte: a primeira divisão que ele tem no livro é a confissão dos pecados de Israel e orações pedindo perdão a Deus. Depois, nesse livro, nós temos as exortações a Israel para voltar à fonte de sabedoria. E a terceira divisão que tem nesse livro é animação e promessa de livramento. Nós temos ainda algumas adições ao livro de Daniel. Algumas mesmo, que realmente não é uma coisa só. Primeiramente, nós temos ali o Cântico dos Três Mancebos, né? Mancebo significa jovem, tá? Que está ali contido também no livro. Essa produção ela foi destinada a ser intercalada do livro canônico de Daniel no capítulo 3, no verso 23 até o versículo 24, eles abrem ali um espaço e entra ali então o Cântico dos Três Mancebos. E é desconhecido o seu autor, é ignorada a data e também a sua composição. Temos ainda, no próprio livro de Daniel, também um acréscimo ao livro chamado de História de Susana, em que o autor mostra como o profeta habilmente descobriu uma falsa acusação contra Susana, que era uma mulher piedosa e casta, e nesse livro ele ignora-se a data em que foi escrita e também o nome do autor, mas ele abre um espaço dentro de Daniel. Ainda há uma outra história dentro de Daniel, 2 outras aqui que vamos tratar juntas, que é a história introduzida, que é o profeta mostrando o modo em que, o porquê o sacerdote de Bel e a sua família comiam as vinhandas oferecidas aos ídolos e mata um dragão. E por esse motivo, o profeta é lançado pela segunda vez à caverna dos leões. E você que acreditava que Daniel tinha sido lançado nas covas dos leões uma única vez, hein? Nesse aqui, ele mostra que ele foi lançado a segunda vez.
E aqui nesse livro também ignora-se a data em que foi escrita e também ignora-se o nome do autor. E também, ainda como um acréscimo a Daniel, tem a oração de Manassés, rei de Judá, quando esteve cativo em Babilônia. Também está ali como um autor desconhecido, e a data provável seria no 100 a.C. E aqui começa talvez um dos livros que mais se tem sido utilizado na Igreja Católica para determinadas doutrinas. Vamos tratar aqui um pouquinho sobre ele. Ele está dividido em quatro livros, né? E depois vamos trazer algumas observações sobre ele também, mais para o final. Então, o 1 Macabeus é um tratado histórico de grande valor, e realmente é de grande valor, tá? Em que se relata 5 acontecimentos políticos e os atos de heroísmo da família levítica dos Macabeus durante a Guerra da Independência Judaica, 2 séculos antes de Cristo. O autor é desconhecido, mas evidentemente é judeu da Palestina, e há duas opiniões quanto à data que foi escrito. Uma de 120 a 106 e a outra com melhor fundamento entre 105 a 64 a.C. e foi traduzido do hebraico para o grego. Esse livro ele vai realmente trazer algo bem histórico para a gente sobre a revolta dos Macabeus, e vale a pena ler sim esse livro, tá? O segundo Macabeus ele é inquestionavelmente uma epítome da grande obra de Jasson de Cirene. Ou seja, na verdade ele é então um resumo da obra de Jason, perdão. Trata principalmente da história judaica desde o reinado de Seleuco IV até a morte de Nicanor no ano 175 a 161 a.C. A obra é uma obra menos importante do que o primeiro livro, e o assunto é tratado com bastante fantasia em prejuízo de seu crédito. Tá? Todavia, contém grande som de verdade. O livro foi escrito depois do ano 125 a.C. e antes também da tomada de Jerusalém, lá no ano 70. Já a terceira Macabeus refere-se a acontecimentos anteriores à Guerra da Independência, que é a Guerra dos Macabeus. O ponto central do livro e a pretensão de Ptolomeu IV, que em 217 a.C. tentou penetrar no Santo dos Santos e subsequente perseguições contra os judeus de Alexandria. E ele foi escrito pouco antes, ou pouco depois da Era Cristã, na data ali entre 39 a 40 ali já da Era Cristã. Detalhe, nesse período aqui a gente começa a ver algumas coisas acontecendo. A gente vê, por exemplo, Epifânio entrando no templo e sacrificando um porco, como se estivesse sacrificando um porco em oferta. Lembrando que o porco ele era um animal considerado imundo. Detalhe que ele entra, faz um sacrifício e nada acontece com esse homem, mostrando que a glória de Deus já não estava ali presente mais, né? O quarto livro de Macabeus, ele é um tratado de moral advogando o império da vontade sobre as paixões e ilustrando a doutrina com exemplos tirados da história dos Macabeus. Ele foi escrito depois de 2 Macabeus e antes da destruição de Jerusalém. Bom, vamos fazer aqui um contraste entre alguns textos apócrifos e a Bíblia Sagrada. Eu quero só, antes da gente fazer isso aqui, só lembrar o seguinte: nós estamos falando trazendo aqui sobre os apócrifos que pela Igreja Católica é considerado como deuterocanônicos, né? Como eu disse aqui logo no início. Então nós estamos falando de livros que embora sejam considerados canônicos pela Igreja Católica, a Igreja Protestante não considera canônicos. Porém, existem outros livros que são considerados apócrifos tanto pela Igreja Protestante quanto pela Igreja Católica. Tá? Então, nós não estamos tratando de livro e não vamos falar sobre esses livros que são apócrifos considerados por ambas denominações, tanto protestantes quanto católicos. Tá bom?
Mas eu poderia citar, por exemplo, nós temos ali o Evangelho de Tomé, que é considerado apócrifo pelas duas denominações. Nós temos, por exemplo, Apocalipse de Abraão, nós temos o livro de Enoque, nós temos alguns livros que são considerados apócrifos por ambas as partes, tá bom? Mas vamos fazer aqui um contraste aqui desses livros apócrifos e trazer aqui um pouquinho esta comparação aqui com as Sagradas Escrituras. Eu estou aqui com uma Bíblia católica, né? Essa eu vou estar lendo aqui pelo celular, que é a Bíblia Ave Maria, e eu tenho aqui uma Bíblia Thompson na minha mão, que é a Bíblia Protestante. Vamos ver aqui alguns textos apócrifos e fazer essa comparação, então. Vou pegar aqui, inicialmente, alguns textos do livro de Tobias, para a gente poder ver e comparar. Bom, vou abrir aqui. Me perdoe pelo tempo aqui, apesar de eu estar no celular. Eu não tenho tanta familiaridade com livros apócrifos, né, de leitura. Claro que eu já li todos eles, né? Mas, pelo celular, o aplicativo facilita muito isso para a gente. Vamos abrir aqui Tobias, capítulo 5, verso 4. Vamos ler o 4, o 5 e o 6. Ele fala assim, ó, Tobias, capítulo 5, versículo 4, 5 e 6. Vai procurar um homem de confiança que te possa acompanhar, mediante uma retribuição. É preciso que recebas esse dinheiro enquanto ainda estou vivo. Apenas saíra e Tobias encontrou um jovem de belo aspecto, equipado como para uma viagem. Sem saber que se tratava de um anjo de Deus, ele o saudou e lhe disse, de onde és tu, ó bom jovem? E aí o versículo 7, ele fala assim, e respondeu ele, sou israelita. E Tobias perguntou-lhe, conheces porventura o caminho para a Média? Percebe o que aconteceu aqui? Era um anjo que, segundo o livro, se identifica como um anjo de Deus, né? E quando Tobias pergunta para ele quem era ele fala que ele era um israelita. Ele não se declara como um anjo de Deus. Ele simplesmente mente. Ele mente para Tobias, alegando que ele era um israelita. Nós vamos ver outras situações desse anjo aqui, o quanto ele mente, né? E olha que detalhe, o livro afirma que ele era um anjo de Deus. Não está dizendo aqui que ele era um demônio, não. Está dizendo aqui que ele era um anjo de Deus. E esse anjo está mentindo. João 8,44, na nossa Bíblia protestante, nós temos ali afirmando que fala assim, ó, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, que quereis executar o desejo dele, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então nós temos aqui um anjo em Tobias falando mentira, e a Bíblia, o livro de Tobias, perdão, trazendo ele como se ele fosse um anjo de Deus. Sendo que nós temos João 8,44 falando que quem fala mentira é o diabo, né? O pai da mentira, reconhecendo o diabo como o pai da mentira. Tobias capítulo 6, no verso 4 a 8, Tobias capítulo 6, verso 4 até o 8, fala assim, o mesmo anjo, tá? Tratando do mesmo anjo aqui. O anjo disse-lhe, pega-o pela nossa Deus, difícil falar essa palavra, guelras, pega-o pela guelras, está falando de um peixe, tá? E puxa-o para ti. Tobias assim o fez. Arrastou o peixe para a terra, o qual se pôs a saltar aos seus pés. O anjo então lhe disse, abre-o e guarda o coração, o fel e o fígado, que servirão para remédio muitos eficazes. Ele assim o fez. E aí continua o versículo 6. A seguir ele assoou uma parte da carne do peixe,
assou. A seguir, ele assou uma parte da carne do peixe e levaram consigo pelo caminho. E salgaram o resto para que lhe bastassem até chegar a Ragés, na média. Entretanto, Tobias interrogou o anjo. Azarias, o anjo já tinha sido decretado para ele aqui com o nome de Azarias. Azarias, meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude curativa dessa parte do peixe que me mandastes guardar. E o anjo respondeu-lhe: se puseres um pedaço do coração sobre brasas, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem como da mulher, e impedirá que ele volte de novo a ele. O que o anjo está ensinando para ele aqui? Uma feitiçaria. Está simplesmente dizendo para ele poder pegar aquela parte específica do peixe, colocar sobre uma brasa, para que ela queimasse, subisse uma fumaça, e segundo esse anjo, essa fumaça ia expulsar os demônios. Ele está ensinando a fazer um feitiço, né, para ele aqui. Isso está em Tobias capítulo 6, do verso 4 ao verso 8. Agora vamos ler o que fala lá em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, verso 10 até o versículo 12. Fala assim, ó. Não haja não haja no teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa as nações de diante de ti. Êxodo, no capítulo 22, no verso 18, fala assim: a feiticeira não deixará viver. A feiticeira não deixará viver. Então aqui, o anjo que encontra com Tobias ensina ele a fazer um feitiço, fazer uma feitiçaria, e tá tudo ok. E aí nós temos lá a Bíblia trazendo em Deuteronômio o que não se deve fazer, e Êxodo mostrando que, no caso, uma feiticeira ela era digna de morte, né? Tobias ainda, no capítulo 12, no verso 8 e 9, fala assim: boa coisa é a oração acompanhada de jejum, e a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondido, porque a esmola livra da morte, e ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Ou seja, o capítulo 12, verso 8 e 9 de Tobias, ele dá a entender que nós podemos ter os nossos pecados purificados por dar esmolas. Daqui saem algumas doutrinas, né, também da Igreja Católica. Nós vemos, por exemplo, a ideia das indulgências, a questão de pagar para receber salvação, perdão dos pecados. E quando nós pegamos aqui, por exemplo, 1 Pedro, no capítulo 1, Pedro, capítulo 1, o verso 18 e 19, ele fala assim, Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, fala assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Então é através do sangue de Cristo que nós recebemos a purificação e o perdão dos pecados. 1 João 9
fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não é comprando, não é pagando, não é dando esmola que eu recebo purificação dos pecados, e sim pelo sangue de Jesus. E eu confessando os meus pecados a Ele, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Continuando aqui, nós temos ainda o livro de Judite. Judite capítulo 9, no verso 2, fala assim: Senhor, Deus do meu pai Simeão, que lhe deste a espada para vingar dos estrangeiros que, arrastando pela paixão, violaram uma virgem, descobrindo-lhe vergonhosamente a nudez. E aí nós temos então Gênesis, no capítulo 34. Essa história, irmãos, é a história da Diná, que foi desaflorada lá, né? Ela, a única filha mulher de Jacó, que muitas vezes é esquecida, né? Mas ela foi desaflorada por Siquém. E aí eles vão até então Jacó e fazem ali uma aliança. E enquanto eles estão ali na aliança, Simeão e Levi vão lá e matam os habitantes de Siquém. E segundo o livro de Judite, ele fez isso por ordem de Deus. Mas quando a gente lê, por exemplo, Gênesis capítulo 34, verso 30, a gente vê assim, Jacó falando: Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e aos ferezeus. Nós somos pouca gente, e se eles se ajuntarem e vierem contra mim, serei destruído, eu e a minha casa. Você vê a insatisfação do próprio Jacó por causa da atitude de seus filhos. E quando nós vemos, por exemplo, capítulo 49, o verso 5 e o verso 7, fala assim: Simeão e Levi são irmãos, e as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte, pois o seu furor mataram homens, e na sua teima já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Ou seja, no momento da bênção de Jacó, ele mostra que por causa da atitude deles, eles não seriam abençoados. A partir do momento que Deus disse para poder fazer, por que Jacó não abençoaria e por que Deus não os abençoaria? Judite está dizendo que eles que fizeram por mando de Deus. Nós não vemos isso em Gênesis de forma alguma. Pelo contrário, foram lá da sua própria força, da sua própria vontade e fizeram aquilo que não deveria ter feito, né? Quebraram uma aliança. É isso que eles fizeram. Macabeus, capítulo 12. Macabeus, nesse caso aí é a segunda Macabeus, capítulo 12, no verso 43 até o verso 46. Fala assim: Em seguida fez uma coleta, enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas, para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. Belo e santo modo de agir, decorrente da sua crença na ressurreição. Porque se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido vão e supérfluo rezar por eles. Mas, se ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente, era esse homem um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas. O que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo que você deve orar pelos mortos. Ele está trazendo a ideia de que orar pelos mortos é como é agradável, é como um sacrifício agradável, né? Então ele traz aqui de que a oração pelos mortos é um modo belo e santo de agir. Vamos ler o que fala lá em Isaías, no capítulo 38. Isaías,
38, verso 18 e 19. Fala assim: pois não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te. Não esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, esses te louvarão como eu hoje faço. O pai aos filhos fará notória a sua fidelidade. Então ele está dizendo aqui: ei, na sepultura não te louvarão. De que adianta oferecer orações aos mortos? Você acha que trazendo oração aos mortos eles vão louvar a Deus na sua sepultura? E isso com base em 2 Macabeus, é que a Igreja Católica traz a doutrina da oração pelos mortos, com base nesse texto, né? De que pode ser feita oração. Mas a gente não encontra isso em outro lugar nenhum das Escrituras, oração pelos mortos. Pelo contrário, a gente vê, na verdade, sendo condenável consulta a mortos, oração por mortos, essas coisas, tudo relacionado a quem já se foi, é visto como condenável. Bem, vamos ver aqui mais alguns textos aqui, que talvez até se encaixam um pouco sobre essa questão da oração dos mortos, porque existe uma lenda ou uma heresia com relação ao purgatório. E aí, juntamente com esse texto anterior que nós lemos, eles trazem um texto de sabedoria, do livro de Sabedorias. Fala assim, Sabedoria capítulo 3, verso 4 e 5, fala assim: se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era suportadora de imortalidade. E por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens, porque Deus os provou e achou-os dignos de si. Ou seja, eles podem ir para um lugar para sofrer, para ter um pouco de seu sofrimento, para que a sua alma possa então ser receber ali aquilo que ele deveria receber, para depois eles serem dignos de si. Essa é uma lenda, né? E para piorar um pouco mais, eles ainda usam um texto que realmente é do livro canônico, onde que Jesus fala traz ali o Lázaro e o rico, né? E aí eles mostram ali como se aquele lugar fosse o lugar do purgatório. Ali, na verdade, está falando do Hades, né? Onde que tinha ali o lugar de tormento e o seio de Abraão. E ali, entre um e o outro, tinha ali um grande abismo. E eles trazem, juntamente com esse texto, essa ideia de que havia um purgatório. Na verdade, ali existe uma separação e não é para purificação, né? E quando a gente lê, por exemplo, o Salmo capítulo 6, Salmo 6, o verso 5, fala assim: na morte não há esperança para ti, no sepulcro quem te louvará? Quem? Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9, no verso 5 e 6, fala assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, não tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte em coisa alguma do que faz debaixo do sol. E quando pegamos o versículo 10, ele fala: tudo o que te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, não há nada que se possa fazer depois da sua morte para que haja salvação. Ou você faz enquanto você está vivo, ou você não fará mais. Eclesiásticos, nós temos um livro parecido, né, com Eclesiastes, e aí ele tem o Eclesiásticos. Eclesiásticos capítulo 3. Quase que eu abro Eclesiastes aqui. Eclesiásticos capítulo 3,
Vamos ler aqui o verso 1 até o verso 3. Fala assim: os filhos da sabedoria formam a assembleia dos justos, e o novo que compõe é, todo ele, obediência e amor. Ouvi, meus filhos, os conselhos do vosso pai, segui-os de tal modo que sejais salvos. Pois Deus quis honrar os pais pelos filhos, e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre eles. O texto traz para a gente a ideia de que nós podemos receber perdão dos nossos pecados se nós formos obedientes aos pais. E receber a salvação pelas obras que praticarmos, sendo obedientes aos pais. Sim, nós precisamos ser obedientes aos pais? Claro, com certeza precisamos. E vamos ver isso na Escritura Sagrada, em Êxodo capítulo 20, traz uma promessa para quem é obediente. Qual é a promessa? Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12, fala: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Te prolongue os teus dias na terra. Não está falando de salvação eterna. Não está falando de perdão de pecados. Está falando de prolongar os nossos dias na nossa terra. Aqui. Sabe? Como uma bênção sobre nós. Vamos ler lá o que está escrito em Romanos. No capítulo 5, no verso 1. Fala assim, Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nossa justificação é pela fé em Cristo Jesus. O nosso perdão dos pecados e a nossa salvação, ela vem por causa das obras de Cristo e não pelas nossas obras. Não é por nada que eu faço, não é por eu ser obediente aos meus pais, não é por eu ser bonzinho ou por eu dar esmolas. Não é isso, né? A Bíblia contradiz o ensinamento de Eclesiásticos, que fala a respeito de receber perdão de pecados por causa da obra, por causa das minhas obras. Bom, se o perdão de pecados fosse por causa das minhas obras, a obra de Cristo seria em vão. Por que ele viria? Né? É como, por exemplo, a questão da encarnação. Se a encarnação é uma realidade, é uma verdade, por que Cristo morreu por nós? Bastava eu voltar, não é? E assim, cada vez que eu voltasse, melhorasse, não precisaria da obra da cruz. Então seria vã. 1 João 1,9 fala que se nós confessarmos o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então é a obra de Cristo, através do meu reconhecimento do pecado e do meu pedido de perdão e arrependimento, para que o sangue de Jesus me purifique, a obra seja completa em minha vida e eu receba essa salvação e esse perdão dos pecados. Vamos ver aí Eclesiásticos também, no capítulo 12. Agora, Eclesiásticos capítulo 12, o verso 5 até o verso 7. Fala assim: dá àquele que é bom, e não se diz o pecador. Faze o bem ao homem humilde, e nada deis ao ímpio. Impede que se lhe dê pão, para não suceder que ele se torne mais poderoso do que tu. Pois acharás um duplo mal em todo o bem que lhe fizeres. Porque o próprio Altíssimo abomina os pecadores, e exerce vingança sobre os ímpios. Então o versículo 7 fala que Deus abomina, detesta os pecadores. Vamos ler o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 5. Mateus no capítulo 5, vamos ler o verso 44 até o verso 48. Fala assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e envia chuva sobre os justos e injustos. Se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Não fazes os cobradores de impostos também o mesmo?
E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também assim? Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Enquanto o outro texto de Eclesiástico falava para não fazer bem algum, né, ao ímpio, aqui nós vemos Mateus mostrando totalmente o contrário. Detalhe, quem está falando aqui é o próprio Jesus Cristo, tá? Vamos ler aqui Ezequiel capítulo 18, verso 23. Ezequiel 18, no verso 23. 18, 23 fala: Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Agora vamos ver o versículo também 32, que fala: Pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, arrependei-vos e vivei. Provérbios 25, Provérbios 25, no verso 21, fala assim: Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Então, quer dizer, o ensinamento de Eclesiastes, capítulo 12, Eclesiásticos, capítulo 12, ele é totalmente ao contrário daquilo que Jesus ensinou, daquilo que está escrito em Provérbios, né? Onde que, enquanto Eclesiástico fala para não amparar o pecador, e que Deus abomina, a gente vê aqui que, na verdade, Deus ama o pecador. Ele detesta o pecado, mas o pecador ele ama. Então, um ensinamento totalmente fora daquilo que está realmente ali nas Escrituras Sagradas. Agora eu quero chamar a atenção aqui para dois fatos que acontecem em Macabeus. E já estamos terminando, tá? Mas tem aqui dois fatos que não pode deixar passar. Eu quero chamar muita atenção aqui para esses dois fatos. O primeiro fato é algo que acontece em Macabeus, que é um ocultismo, né, que é sacrifícios a mortos, né, culto a mortos, orações, rezas. E um segundo fato que acontece em Macabeus é de que o próprio autor de Macabeus ele traz indícios muito claros do próprio livro não ter sido inspirado por Deus. Vamos ver isso aqui. Vamos lá, eu vou ler aqui Macabeus capítulo 12, o verso 44 e 45. Nós já até lemos algo aqui, mas vamos voltar nele aqui. Fala assim, ó: Se com efeito ele não esperasse que os soldados mortos em combate ressuscitariam, teria sido supérfluo rezar pelos mortos, persuadido que estava de que uma belíssima recompensa está reservada aos que adormecem piedosamente. Santo foi e piedoso o seu pensamento, e foi essa a razão porque mandou que se celebrasse pelos mortos um sacrifício, para que fossem absolvidos os seus pecados. E aí um detalhe que há aqui é que não há na lei de Moisés nenhuma orientação para que se celebre ou que se ofereça sacrifício a mortos. A celebração de aniversários fúnebres e sacrifício aos mortos são todos impuros e desagradam a Deus porque tem a ver com ensinos não bíblicos e também demoníacos. Então, são ensinamentos que eram muito comuns às religiões pagãs e totalmente estranhos às escrituras sagradas. Um outro ensinamento que tem ali, aliás, um outro ensinamento não, uma outra referência que a gente precisa olhar bem aqui em Macabeus, é que parece que o próprio autor dá a entender de que o livro não é inspirado. Olha só o que ele fala aqui em 2 Macabeus, no capítulo 15, no verso 38, ele fala assim, ó: Assim se desenrolaram os acontecimentos relativos a Nicanor, e já que a partir dessa época Jerusalém permaneceu em poder dos hebreus, finalizarei aqui a minha narração. Se ela está felizmente concebida
e ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é que não pude fazer melhor. Ou seja, o próprio livro apresenta indícios muito claros de não ter sido inspirado. Olha só, analisa aqui o que ele fala por último, né? Ele falando da narrativa dele, se ela está felizmente concebida e ordenada, era este o meu desejo. Agora, se ela está imperfeita e medíocre, é que não pude fazer melhor. Poxa, se você tem ali o Espírito de Deus trazendo uma inspiração, você acha que não seria algo perfeito a nós, vindo a nós? Né? Claro que é o Espírito de Deus que inspirou homens para que pudessem escrever. Agora, o próprio autor de Macabeus está ali trazendo a ideia de que ela pode ter sido imperfeita. Então, né, fica difícil da gente acreditar que esse livro seja um livro inspirado por Deus. Bem, então, por essas e por outras é que nós não reconhecemos esses livros apócrifos não reconhecemos eles como canônicos e sim como apócrifos, tá? Então, sendo assim, nós chegamos ao final da nossa oitava aula. Então, eu espero vocês até uma próxima oportunidade. Até lá!